Toda a produção desse vídeo obedeceu os protocolos sanitários exigidos pelas entidades governamentais competentes e organizações de saúde internacionais. A máscara foi retirada apenas no momento da fala para melhor compreensão do público, sendo colocada novamente logo em seguida. Oi pessoal, eu me chamo Verônica, sou estudante de saúde coletiva, UNB, Campus Ceilândia, e eu vim aqui para explicar um pouquinho para vocês, junto com toda a equipe, de como foi a nossa experiência no estágio 1. Só para dar um norte para vocês, antes da gente entrar no estágio, a gente perguntou para todo mundo como que era o estágio e as expectativas eram as piores possíveis. Encher balão, fazer mural, ficar sem fazer nada. E a realidade aqui na UBS 10 foi completamente diferente e vocês vão saber um pouquinho agora. Olá, meu nome é Priscila, faço parte aqui do estágio 1 de saúde coletiva na UBS 10. Vou contar um pouquinho das atividades que eu fiz, não foram relacionadas tanto à gestão, mas à gerência em si. Eu redigi algumas atas, também realizei a escrita de alguns ofícios, também respondi alguns despachos no sistema SEI, referentes a materiais aqui da UBS. E dei suporte a algumas atividades que a UBS estava necessitando, como apoio ali nas atividades do laboratório dessa unidade. Acerca da pluralidade de atividades do sanitarista, eu acredito que a gente fez bastante coisa aqui na UBS, nem todas assim intimamente relacionadas à nossa atividade profissional, mas foram atividades que foram muito engrandecedoras e ajudaram bastante a enriquecer a nossa atuação dentro da UBS. Acredito que para os demais estágios seja interessante que a nossa profissão e a forma de atuação dela seja melhor divulgada, para que a gente possa prestar um apoio mais preciso em termos de planejamento, elaboração de indicadores avaliativos em saúde, busca de recursos financeiros para a unidade. Então acredito que a gente possa explorar cada vez mais assim nos próximos estágios e fica uma dica aí. Oi pessoal, meu nome é Sara Beatriz e eu vim contar um pouco da minha experiência no estágio 1. Bom, para mim foi super enriquecedor. Eu pude aprender muitas coisas e contribuir bastante. Para mim, a experiência que mais se destacou foi na farmácia, que eu pude conhecer de perto o fluxo de entrada e saída de medicamentos e também o processo de compra. Para o sanitarista, é super importante conhecer esse processo e a farmácia, pois é uma área que se relaciona muito com os usuários. Através da farmácia, você pode conhecer o perfil da comunidade do território que a UBS está inserida. Dessa forma, você conhece os principais tratamentos e isso contribui para criar programas específicos para essa população. Isso ajuda o gestor a conhecer o público da sua UBS e criar políticas e programas específicos para eles. Oi gente, meu nome é Sara, estou no estágio 1 e vou falar um pouco com vocês sobre a minha experiência aqui na UBS 10. Quando eu cheguei, eu já fui diretamente encaminhada para a sala de vacina para a gente poder estar acompanhando os trabalhos e ver quais eram as demandas que a gente podia estar ajudando lá. Eu observei como é que eles faziam o atendimento dos pacientes, de preencher ficha, de aplicar vacina e tudo mais, e como era a demanda das vacinas. Após isso, eu comecei a escutar as equipes aqui, que são 4 equipes aqui na UBS 10, e principalmente os ACS, eles foram me falando como é que eram feitos os trabalhos deles, como eles trabalhavam, e eu percebi que não tinha bem uma estratégia de trabalho. Eles simplesmente, às vezes, trabalhavam nos modo aleatório, vamos dizer assim, e eles tinham o cadastro domiciliar e o individual, mas eles não tinham quais casas já tinham sido cadastradas e quais casas ainda não foram cadastradas. Pensando nessas falas deles, eu montei uma planilha de Excel, onde cada equipe tem uma aba, e nessa aba eu coloquei os endereços e os lotes, que os lotes podem ser verde, onde as casas são próprias, as laranjadas são as aluguéis, ou as que têm uma alta rotatividade de moradores, as que estão com célula em branco são as casas que ainda não foram cadastradas, as vermelhas são as pessoas que se recusaram a fazer o cadastramento e as pretas são os comércios que não é necessário fazer cadastramento. Com isso, a gente tem a intenção de facilitar o trabalho deles para eles poderem estar acompanhando com maior atenção as casas que têm uma maior rotatividade de moradores e aquelas casas que ainda não foram cadastradas. Meu nome é Thiago, sou estagiário aqui na UBS 10, estágio 1, e vou falar um pouco das funções que eu exerci aqui no estágio. Minha primeira função foi ajudar o ACS, o senhor Luiz, com o monitoramento do Covid. Nessa função, era mais um serviço de telesaúde, onde
A gente tem uma tabela com o nome dos pacientes da região, da população adscrita aqui dessa UBS, que estão com Covid, e a gente tem que ficar ligando de 2 em 2 dias para fazer o monitoramento. Aí nessa tabela tem pessoas que estão internadas, pessoas que estão em casa, mas precisando receber uma atenção melhor, ou pessoas assintomáticas, que às vezes a gente liga, ela fala que está bem, mas a gente tem que monitorar para ver se ela está respeitando a quarentena. Outro serviço que eu ajudei também importante aqui foi nas inconsistências, que são erros que acontecem por erro de digitação na hora do cadastramento. Então, é um serviço meio difícil de eu explicar aqui, porque vai ficar meio confuso para vocês entenderem, mas é basicamente isso, a gente corrige erros que foram feitos durante o cadastramento. E outras funções que eu ajudei a fazer foi funções de acordo com a demanda que vai aparecendo aqui na UBS. E é isso. Oi gente, voltei. E eu vou explicar um pouquinho pra vocês quais foram as atividades realizadas por mim, pela Malu e pela Vanessa nesse período do estágio 1. Bom, a gente participou da reunião do planejamento estratégico, eu ajudei a gestora a elaborar um pouco da matriz SWOT, expliquei como funcionava, como fazia, ela foi me dando direcionamentos de como era na UBS. A gente também fez um levantamento de todo o patrimônio da Unidade Básica de Saúde 10 e foi bem complicado porque muitas coisas estavam em salas diferentes do que estava na documentação, mas a gente conseguiu fazer esse levantamento. E também o nosso grupo, mais os outros estagiários, o Thiago e a Sara, a gente fez um mutirão para organizar o almoxarifado daqui da UBS e que tinha uma dificuldade porque tinham muitos materiais, muitos insumos, fraldas e ficava tudo um pouco desorganizado, então a gente conversou com a gestora e ela autorizou a gente para que pudéssemos arrumar. Hoje o almoxarifado está muito melhor, ela super gostou da proposta que a gente fez de alteração, de locação dos insumos. Então, a negociação com a gestora para a nossa articulação foi bem tranquila. Ela sempre foi muito aberta, sempre gostou muito de ouvir a nossa opinião e sempre achou que isso ia contribuir muito para a UBS. Mas como experiência para a minha vida e eu acho que para a vida dos meus colegas, creio que essa experiência... Então, para nós futuros sanitaristas, essa experiência foi muito boa, porque a gente viu na prática como funciona o planejamento estratégico, qual a importância da questão dos patrimônios, como cada coisa tem que ficar no seu lugar, e também questão de gerir bens materiais, né? Tanto do almoxarifado, quanto cadeiras, computadores e tudo mais. Então, para nós, pelo menos para mim, foi muito gratificante poder ter ali na prática como os gestores e como a unidade funciona nesses processos. Oi, galera! Eu sou a Maria Luísa, o vídeo já está quase no finalzinho e eu espero que até aqui vocês tenham percebido o tanto de atividades que a gente desenvolveu aqui na UBS. Isso mostra o tamanho da nossa importância como estagiários de saúde coletiva e também como futuros profissionais, né, como futuros sanitaristas que podem estar atuando dentro de uma UBS. Eu agradeço quem chegou até aqui, espero que esse vídeo tenha servido de alguma coisa para vocês. Quero muito agradecer a todos os estagiários que estavam aqui na UBS 10, porque sem eles nada disso teria acontecido. E também agradecer aos preceptores que receberam a gente muito bem aqui na UBS e agradecer principalmente a nossa professora Priscila, que esteve nos acompanhando durante todos esses meses aqui no estágio. E é isso, obrigada e até a próxima.